Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que aí está gerando cada vez mais pessoas apaixonadas ou pelo menos curiosos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre estoicismo, especificamente sobre a minha última leitura, que foi o livro Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca, tá? Se você, assim como eu, é um leitor iniciante em filosofia, eu acho que esse aqui é um bom livro para a gente startar aí, né, nesses escritos. O estoicismo é uma corrente filosófica, acima de tudo, que vem gerando muita discussão. Nos últimos tempos, eu acho que ela ganhou mais força ali na pandemia. Para quem acompanha o mercado editorial, sabe que muitos livros vieram nessa leva. Provavelmente você deve ter visto aqui e ali algum livro e vindo até o YouTube procurar mais sobre. Então, esse vídeo aqui vai ser uma conversa de igual para igual, tá? Então, se você já é um estudioso da filosofia, se você é um professor, enfim, se você já tem uma boa base, tenha paciência comigo e com as outras pessoas que vão estar vendo esse vídeo. Já deixo aqui o espaço aberto para que vocês façam as suas devidas correções, recomendações de outros livros, complementares também, fica aqui tudo nos comentários, tá? Vai ser sempre muito bem-vindo. Além da gente falar assim, uma pincelada sobre o que é o estoicismo, seus conceitos básicos, a gente vai entender um pouquinho também sobre essas ideias que vão reger o estoicismo de uma forma, claro, mais resumida, né? Porque a gente vai focar mesmo aqui na discussão do livro Sobre a Brevidade da Vida. Bom, o estoicismo, ele é uma doutrina filosófica fundamental, baseada em alguns conceitos, né? Quando a gente está pensando no estoicismo, a gente tem que também levar em consideração algumas coisas ligadas ao religioso, ao tempo, ao questionamento do próprio ser, dentre outras questões. O próprio Sêneca, ou o nome dele completo aqui no livro, o Lúcio Annio Sêneca, ele vai ser um dos grandes percussores, um dos grandes nomes que até hoje as pessoas estudam, junto com Epiteto e Marco Aurélio. Inclusive eu já tenho os dois livrinhos desses dois autores que eu citei, então provavelmente mais para frente, ainda em 2025, a gente já vai ter vídeo por aqui. O Sêneca, ele vai nascer ali também por volta do ano 4 a.C., né, onde hoje é a Espanha, né, ele vai nascer ali numa região que seria a Córdoba mesmo, e ele vai trazer para a gente, dentro da sua bagagem, digamos assim, tanto um dote para político, quanto um orador, um poeta, enfim, o cara era muito bom no que fazia. É muito comum, quando a gente vai ler sobre esses autores, né, uma característica meio que incomum entre eles. Eles precisavam ser bons oradores, né? Então, para além da retórica, você tinha também ali um dom da persuasão, enfim, Aristóteles fala muito isso, que é um filósofo particularmente que eu gosto muito. Mas, enfim, voltando para o Sêneca. Um dos grandes pupilos do Sêneca foi o imperador romano Nero, né? Então, a gente tem muito documento, a gente tem filmes sobre Nero, mas o Sêneca mesmo é uma figura que estava ali perambulando, né, ao redor, como uma bruma desse também imperador. Então era muito importante ter figuras como esses filósofos, como esses políticos, ali nas camadas mais escondidas, meio que nos bastidores desses grandes líderes, não só romanos, mas também de outros países ali europeus. O que é importante a gente pensar, quando a gente vai falar e discutir um pouco sobre o estoicismo, que às vezes as pessoas elas resumem muito, né, o estoicismo algo simplório, dane-se para tudo e ignorar todos os problemas, e a gente vê, inclusive, na leitura Sobre a Brevidade da Vida, que não é muito bem isso. O estoicismo mesmo, ele é uma corrente, né, ou uma doutrina filosófica, que vai estar mexendo aí com questões muito mais profundas, mas que a gente entende que é um olhar racional para a vida, meio que combatendo essas paixões do próprio ser, né? A fase que o Sêneca se encontra é um pouco sobre isso, e a felicidade para os estoicos é também levando em consideração essa perspectiva, um olhar racional perante as paixões do homem, que para os estoicos era considerado meio que um vício da alma, mas não é ignorar os problemas da vida, mas continuar seguindo apesar deles. O Sêneca mesmo, né, falando aqui um pouquinho meio que a mini biografia do autor, ele vai aí fazer parte de uma terceira fase do estoicismo, que é a chamada estoicismo imperial romano. É um período que tem um pouco mais de um cunho religioso. O próprio Sêneca vai ser muito conhecido pelas suas cartas, pelas suas tragédias. Um dos grandes pupilos do Sêneca foi o grande imperador Nero. Então isso por si só já diz bastante sobre quem foi esse cara. Muito da ideia de o que é o estoicismo, vindo dessa coisa da indiferença perante as coisas da vida, vem de um termo chamado apatheia, né? Eu não falo grego, mas é um termo que meio que vai dizer um pouco sobre esse momento, a sua reação perante o ser e as coisas que acontecem que não estão no nosso controle. E claro, os estoicos, eles tendem aí a procurar uma perfeição moral, uma intelectualidade. Então, muitas pessoas se identificam com esse estilo de vida, né? Bom, e onde foi que eu conheci essa questão do estoicismo? Primeiro foi nesse livro aqui chamado Uma Breve História
da filosofia, do Nigel Warburton. Esse livro aqui eu já li já fazem uns aninhos, eu vou deixar o link aqui embaixo, tem um vídeo só sobre os textos, né, aqui. E esse livro, ele é também para iniciantes, então se você está estudando sobre o estoicismo e quer saber também sobre outros filósofos anteriores ao Sêneca, ou também posteriores, né, chegando ali numa era moderna, enfim, vale a pena vocês conhecerem esse livro. E aqui tem um capítulo só sobre o estoicismo. O nome do capítulo nesse livro se chama Aprendendo a Não Se Importar. Epíteto, enfim, Cícero e Sêneca. Então aqui nesse textinho, que é um capítulo curto, ele vai dar um panorama pra gente das principais ideias desses três autores, né, incluindo Sêneca, e também ele faz uma metáfora, né, todo início de capítulo, para que você, leitor, do hoje, né, do momento presente, entenda melhor antes de ir para uma coisa mais aprofundada. E aqui ele diz na página 31, quando as pessoas dizem que são filosóficas em relação ao que lhe acontece, estão usando a palavra como os estoicos a teriam usado. O nome estoico vem de Stoa, um pórtico pintado em Atenas, onde esses filósofos costumavam encontrar-se. E aqui só para vocês entenderem que o estoicismo ele é uma racionalidade, mas não é uma racionalidade por si só. Não é uma racionalidade com negligência, é uma racionalidade e um apesar de. Se começar a chover quando estamos prestes a sair de casa, é um infortúnio. Mas, se temos de sair, além de colocarmos um casaco, pegarmos um guarda-chuva ou cancelarmos o compromisso, não há muito que possamos fazer. Então você tem um problema na sua vida, você tem aí um problema com a sua família, com o trabalho, coisas que estão fora do nosso controle, nós temos duas opções de acordo com os estoicos. Ou a gente lida com aquele problema de frente e segue, ou a gente vê um problema, se agarra naquilo e perde o tempo. O fator tempo, o não aproveitar a vida, é algo muito importante para o estoicismo e também para o Sêneca. Sêneca, outro grande difusor das ideias estoicas, adotou uma linha semelhante quando escreveu sobre a brevidade da vida. Não se costuma ouvir as pessoas reclamando que a vida é longa demais. A maioria diz que ela é curta demais. Há muita coisa para se fazer em pouco tempo. Nas palavras do grego antigo Hipócrates, a vida é curta, a arte é longa. Uma coisa que é importante, que eu não sei se eu já comentei, é que quando você vai começar a ler filosofia, pelo menos essa é a minha impressão de leitor iniciante da filosofia, é interessante que a gente tenha um senso crítico para que a gente não tome como verdade absoluta aquela ideia, né? E aí, o autor desse livro, ele vai tecer um comentário sobre o que é que ele acha do estoicismo como um todo. Uma das maneiras de encararmos o principal ensinamento dos estoicos é pensá-lo como um tipo de psicoterapia, uma série de técnicas psicológicas que tornarão nossa vida mais tranquila. Livre-se das emoções desagradáveis que maculam o pensamento e tudo será muito mais fácil. Infelizmente, no entanto, mesmo que você consiga acalmar as emoções, pode acabar descobrindo que perdeu algo de importante. O estado de indiferença defendido pelos estoicos pode diminuir a infelicidade diante dos eventos que não conseguimos controlar. Contudo, talvez tenhamos de pagar o preço de nos tornarmos frios, insensíveis e talvez até menos humanos. Se esse for o preço da tranquilidade, talvez seja alto demais. Mas é aquela coisa. Aqui, lendo sobre a brevidade da vida, a gente entende que a ideia do estoicismo central, pelo menos numa perspectiva universalista, que é uma perspectiva que a filosofia aborda em determinado momento, é legal que a gente não tire essa ideia de contexto. É olhar para essa vida que você tem, mediante os problemas, e não dar devida importância àquilo que não tem importância. Então, se você tem um problema que é muito ínfimo, corriqueiro, que não vale a pena o desgaste energético, você segue a sua vida. Bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre o que é o estoicismo, os conceitos bases, você viu aqui o que é que um outro autor das Humanas comentou sobre essas ideias centrais, agora vamos conversar um pouquinho sobre o livro mesmo, sobre a brevidade da vida, tá? Qual é o principal assunto que esse livro vai abordar? Para mim, o tempo. E aqui a gente já tem uma descrição do próprio Sêneca sobre o tempo, né? E ele vai dizer o seguinte: não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente e nos foi dada generosamente para a realização das mais altas empreitadas, se toda ela for bem empregada. Mas quando se dissipa no luxo e na negligência, quando se gasta em nada de bom, só então, constrangidos pelo fim inescapável, sentimos que passou enquanto não percebíamos que passava. Então, aquela coisa, não é sobre reclamarmos que a vida é muito curta, né? A gente geralmente, quando está pensando em mudar de vida, começar um hábito novo, a gente, se vocês perceberem, a gente geralmente coloca assim: ai,
se eu tivesse mais tempo, eu iria aprender a tocar piano, ou eu ia tentar aprender a andar de bicicleta. Ah, mas eu já estou velho para isso. E o Sêneca aqui, ele diz que esse conceito de tempo, ou essa percepção do tempo, ela é meio que distorcida, né? Não é sobre faltarmos com ele, mas é sobre não priorizarmos. Então, é um livro que gera essa reflexão. Então, o que é que você, hoje na sua vida, se você for fazer uma autoanálise, pode riscar que não vai lhe fazer nenhuma diferença? Quando eu paro para pensar no contexto desse texto, eu fico me imaginando um Sêneca olhando, dando ali a sua orientação para os grandes imperadores e vendo que muitos bajuladores fazem isso. Se a gente puxa para o contexto de hoje, com certeza. E aí, nesse momento, me lembrei de uma frase que eu não me recordava se era do Lacan ou se era de um outro autor. E aí, eu pesquisando, realmente confirmei que era do Lacan. Que nós, numa certa perspectiva desse autor, ele vai falar que a gente não tem desejos, né? A gente não teria desejos próprios, né? Como eu poderia dizer, fidedignos. A gente deseja o desejo do outro. E o que é que isso tem a ver com o estoicismo, Júnior? Bom, nessa dinâmica de viver para o outro e de desejar aquilo que o outro tem, porque se o outro tem e ele deliberadamente espalha isso de uma maneira pública, porque eu não a teria, né? Então é esse espelhamento, é vivendo nesse reflexo. E isso faz com que a gente perca tempo. Agora eu quero falar com vocês sobre uma coisa, e eu peço que vocês tenham paciência, porque muitas pessoas podem não entender isso. Vocês já vão entender o que é. Quando a gente está pensando em textos muito antigos, eu até tive uma conversa com uma colega minha aqui do YouTube mesmo, a Natasha, do Redemoinhando, também falou sobre livros, vou deixar o canal dela aqui embaixo, que eu perguntei para ela, ela é professora de História, e ela também é formada em Filosofia. Eu perguntei, Nath, como é que a gente consegue, ou como a gente deveria olhar para um texto muito antigo, seja ele filosófico ou histórico, sem ter muito filtro do anacronismo, né? Então, como é que você olha para um texto antigo com os olhares de hoje? E aí ela falou para mim que a filosofia, a história da filosofia, a gente pelo menos tem duas opções. A gente pode olhar com um olhar mais universalista, ou seja, a gente pode pegar essa filosofia que vai ditar um conceito, né? Então, o estoicismo é isso, é aquilo. Ou a gente pode utilizar uma perspectiva mais crítica, mais aprofundada. Quando a gente olha esse conceito, essa definição, na verdade, esse questionamento do autor, com um olhar saindo de uma perspectiva universalista, a gente entende o que ele está querendo dizer. Que muitas das vezes, essas pessoas que tendem a reclamar que a vida é curta, muitas delas não fazem essa autorreflexão e pensam que tudo isso, a vida passou, foi porque a vida é curta. Mas não. Talvez muitas delas perderam tempo com coisas desnecessárias. Quando a gente vai olhar com um olhar da contemporaneidade, e aí a gente trazendo um pouco mais a nível de Brasil, isso é um discurso um pouco perigoso. Por que perigoso? E aí eu vou utilizar aqui um livro que inclusive eu gosto muito, chamado Persuasão, da Maite Carvalho. Adoro a Maite. Ela é uma semioticista. E ela vai escrever esse livro aqui, ó, Como usar a retórica e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional. Ah, Júnior, é um livro de autoajuda, é um livro de... Calma, tá? A Maite, ela vai utilizar, inclusive, na sua pesquisa, a base aristotélica. E uma das coisas que Aristóteles também estudava é sobre essa questão da oratória, mas também sobre o discurso. E aqui nesta página, que ela vai falar sobre as falácias do discurso, me lembrou demais essa passagem do Sêneca. E o que são falácias do discurso? Bom, pelo menos através dessa perspectiva aristotélica e até da própria semiótica, a falácia do discurso seria um olhar, e aí eu vou simplificar, tá? Seria um olhar atento para uma possível dinâmica invisível. E uma falácia, ela esconde uma outra intenção que não é a clara. Então vamos lá. Quando a gente olha para uma perspectiva, mais uma vez, anacrônica, com os olhares da contemporaneidade, em colocarmos em xeque pessoas a nível de Brasil que não possuem muito tempo, né? Eu estou falando de pessoas, claro, que não são privilegiadas, enfim, pessoas que não têm trabalhadores. Fica mais complicado. E aí ela vai dizer aqui na página 59 que é sobre as falácias. E aí ela vai colocar em 3 aspectos aqui para a gente entender sobre uma falácia do discurso que tem a ver com essa coisa das dinâmicas que a gente reproduz. Por quê? É muito fácil falar que alguém não tem tempo suficiente ou que alguém deveria priorizar o seu tempo para os seus próprios desejos, para os seus próprios sonhos, enfim. E ela vai dizer o seguinte: cada pessoa tem um repertório e uma formação diferente. E é preciso levar em consideração o aspecto biopsicossocial do indivíduo, em 3 momentos. Primeiro, aspectos sociais e culturais. Culturas europeias são diferentes das latinas, por exemplo. Segundo ponto, religiosos. A formação judaico-cristã é diferente da oriental. Terceiro ponto, individuais.
Filho único, estudou em escola Waldorf ou em colégio militar. Configuração familiar e os princípios ensinados na primeira, segunda e terceira infância são importantes. Então ela vai aqui falar sobre o padrão que a gente acaba perpetuando no discurso, que pode ser perigoso. E o que é que isso tem a ver com o estoicismo? Não estou entendendo. Seguinte, muitas pessoas vão falar sobre o estoicismo como algo desconexo de uma realidade que tem um atravessamento cultural, social, político, estrutural, financeiro, psicológico, enfim. Então, antes de você falar assim, o estoicismo deveria ser algo obrigatório, as pessoas deveriam entrar nessa filosofia, se jogar. E é muito legal que as pessoas se identifiquem cada vez mais com esse lugar do crítico. Isso é muito bom. Não estou condenando o estoicismo. Mas, quando a gente para pensar na realidade brasileira, como muitas famílias não têm tempo hábil, nem condições, né? E aí, colocando num plano mais simples, simplesmente priorizar a sua vida para os seus sonhos. Você acha que uma pessoa que passa horas no trânsito, no metrô, no ônibus, eles têm a escolha, a opção de simplesmente ignorar todos os problemas, mesmo que racionalmente, né, levando em consideração a base do estoicismo, e seguir e focar nos seus sonhos? Não, é uma luta diária. A gente pode pensar de duas formas, como eu falei. A primeira como um conceito guarda-chuva do estoicismo, que é válida. Eu acho que, de fato, a gente deve, sim, cada vez mais buscar esse olhar crítico para as coisas da nossa vida, seguir com as coisas que nós não temos controle, mas quando a gente olha para uma outra perspectiva a nível social e tudo mais a nível Brasil, a coisa muda de figura. E isso não diminui em nada o valor do estoicismo e dos ensinamentos que esse grande autor trouxe pra gente. Enfim, seguindo, aqui na página 27, ele vai falar muito sobre o aproveitar a vida, o Carpe Diem, que eu acho muito legal. Inclusive ele diz o seguinte: você ouvirá muitos que dirão, quando eu tiver 50 anos, me aposentarei, aos 60 anos, me retirarei dos cargos. E quem garante que terá uma vida longa? Quem aceitará que as coisas aconteçam de acordo com o que deseja? Não sente vergonha por reservar para si essas obras de vida e destinar o exercício da boa mente apenas este tempo que não podia ser usado para mais nada? Como atrasado é começar a viver quando a vida está para terminar? Meio fatalista, né? Como é estúpido esse esquecimento da mortalidade e deixar os melhores planos para os 50 e 60 anos e ainda querer começar a vida em um ponto ao qual poucos chegaram. Ao mesmo tempo que é interessante que a gente pense, né, nesse lugar e nessa ideia do saber aproveitar o hoje, não ir atrás dos nossos sonhos muito tarde, porque eu acho que esse conceito também de idade enfim, é uma balela, mas é interessante a gente entender que muitas pessoas não podem ir atrás dos próprios sonhos, muita gente não pode se dar esse luxo, mas para quem pode, para quem tem esse privilégio, de fato, a vida é livre para isso. E aí ele vai falar sobre como a vida ela tem muitos altos e baixos, que lamúria não serve para nada, né? E eu sei que isso é inerente do ser humano. Quem não adora reclamar sobre a vida? Mas é um esforço diário, né? Um exercício para a gente estar aí sempre repensando. Isso gasta nossa energia num todo, né? Enfim, são muitas coisas, são muitos questionamentos possíveis. Esse aqui é um livro incrível, tá? Eu marquei muito, e assim, só a título de curiosidade, eu marco tudo com marcador, com caneta, vou fazendo minhas anotações. É um livro super gostosinho. E falando um pouquinho sobre essa edição, eu comprei esse livro aqui pela editora Edipro, tá? É uma editora que eu recomendo muito para esses textinhos mais curtos, principalmente porque esses livros aqui do estoicismo, eles são edição bilíngue. Eu não sei se todos os livros dessa editora são assim. Então você tem aqui de um lado, acredito que o latim, né? Do lado esquerdo, e do lado direito você tem a tradução. Então, se você aí manja do latim, vai ser um prato cheio. E também, porque eu recomendo essa edição? Ela foi traduzida por um cara chamado, deixa eu achar aqui para vocês, se chama Arthur Costrino. Aqui é uma mini biografia dele, tá? Porque o cara realmente manja aqui. Ele é bacharel em letras, latim e português, né, pela USP, mestre em estudos clássicos pela mesma universidade, PhD em estudos medievais pela Universidade de York, né, no Reino Unido. Atualmente ele é professor da graduação e pós-graduação do curso de letras da Universidade Federal de Ouro Preto, e ele desenvolve pesquisas sobre a interação e a transmissão de conceitos retóricos, filosóficos, poéticos desde a antiguidade até a Renascença. Então o cara tem gabarito para ter feito essa tradução. E aí, para finalizar, eu queria ler aqui uma quote para vocês que eu achei muito bonita, que diz o seguinte: portanto, a vida do sábio ela é bastante extensa. O fim não é o mesmo para ele e para os demais. Só ele está livre das leis do gênero humano. Todos os séculos servem-no como a um Deus. Transcorreu algum tempo, ele o guarda em recordação. Acontece agora, ele o usa. Há de acontecer, ele o antecipa. A reunião de todos os tempos em um único torna longa
a vida dele. Então é assim que esse livro, né, vai finalizando aqui pra gente uma história que traz pra gente ensinamentos valiosíssimos pra gente pensar. Sêneca definitivamente é um autor que vale a pena ser lido, não é um texto difícil de compreensão, então mesmo você aí, assim como eu, tá pesquisando sobre o que é o estoicismo, quais são os conceitos base, quais são as ideias principais, vai ler esse livro e vai tirar de letra, não se preocupe, é tranquilo de ser lido e é uma edição muito fácil de encontrar no mercado, você encontra aí os principais sites da sua preferência, tá bom? E se você quiser, além do Sêneca, o livro Persuasão da Maitê, que é muito interessante sobre discurso, quiser ler mais sobre filosofia, vou deixar o link do meu vídeo aqui embaixo para você conferir mais as minhas impressões, mas só para dar um gostinho aqui para vocês. Existem aqui vários textos de vários filósofos. Eu vou passar rapidamente. Nós temos de Epicuro, nós temos de Santo Agostinho, Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Nietzsche, Freud, enfim, tem muita gente boa. É um livro que serve de porta de entrada, assim como foi para mim. E é isso. Gostei muito de passar por essa experiência. Eu quero ler cada vez mais filosofia. Estou bem animado aí. 2025 é um ano que promete muitas outras leituras. Vou trazer para o canal os outros vídeos, tanto do Marco Aurélio quanto do Epíteto, ou Epiteto, enfim. Acho legal Epíteto, mas enfim, Epiteto. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, dá um like. É muito importante para apoiar que mais pessoas entendam mais sobre o estoicismo e que compartilhem essa mensagem aí dos grandes autores. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.